Olá, segundo ano. Sou Arivan Sampaio, seu professor de física. E hoje nós estamos aqui para tratar de uma nova aula, né? Nós estamos estudando agora termômetros, grandezas e equações de conversão. Muito bem. É um conteúdo que eu já passei para vocês lerem, né? E vamos lá para a aula e resolução de alguns exercícios se der tempo, tá bom? Bom, termômetros, grandezas e equações de conversão. No dia a dia, é do interesse do ser humano controlar temperaturas, né? Por exemplo, a temperatura interna de uma geladeira, de um freezer. É de interesse também, por uma questão de saúde, saber qual a temperatura de um indivíduo, né? Então, nós medimos a temperatura das pessoas, medimos a temperatura do ambiente, né? Para saber se está adequada ou não. Bom, e para fazermos isso, nós fazemos, para medir a temperatura, nós usamos termômetros, né? É um instrumento que nós usamos para medir a temperatura. Aqui nós temos algumas imagens de termômetros. Que nós, e esses termômetros, os modelos de termômetros que nós temos hoje são bem variados, né? Bem variado. Aqui nós temos um termômetro. Como eu disse, os modelos de termômetros que nós temos hoje no mercado são bem variados, né? Aqui nós temos um termômetro que utiliza cristal, né? E esse cristal ele tem a propriedade de mudar de cor a depender da temperatura. Então vocês têm aqui 35, 36, 7, 8, 40, né? E de acordo com a temperatura da superfície que ele mede, aqui no caso a testa de um bebê, ele muda de cor, indicando a temperatura. Aqui nós temos um mais convencional, né? Um termômetro de coluna. Aqui nós temos um termômetro muito bem mais comum no dia de hoje, né? Ele tem a vantagem de medir a temperatura a uma certa distância. Ele usa um laser para isso. E é importante hoje para manter aí o distanciamento, né? Não é necessário contato físico, né? Entre o instrumento e o indivíduo que terá a sua temperatura medida. Aqui novamente um termômetro de cristal. Aqui um termômetro também de coluna, dos mais comuns, né? Utilizado aqui para medir a temperatura possivelmente aqui do bebê. E esse termômetro muito, eu acho que hoje é o mais acessível, esses termômetros digitais, né? Bem comum em farmácias. E é mais resistente. Os termômetros de coluna, de vidro, eles são sensíveis à queda, né? Bom, todos esses termômetros, eles têm um princípio de funcionamento. E nós já temos condições de entender esse princípio, como os termômetros conseguem aferir a temperatura. Eu vou trazer aqui para vocês uma simulação que já apresentei antes também. Já apresentei essa simulação para vocês antes e continua sendo útil nessa aula, né? Então, basicamente, o que nós temos aqui são dois livros. Então, nós temos aqui dois livros em contato. Nós sabemos já que o atrito produz calor. Eu já falei sobre isso em outra aula, em outro momento. Se não, eu falo agora, tá?
vamos lá. Então, basicamente o que nós temos é o seguinte: você percebe que quando eu movimento essa superfície vermelha, desculpa, azul, o livro se aproxima, né? Ou seja, agora sim há um contato entre as superfícies do livro. Então eu atrito uma superfície na outra, as suas partículas começam a vibrar mais rapidamente, e então o que acontece com o nosso termômetro? Aquela coluna vermelha aumenta, né? Quer dizer, ela sobe, indicando aqui um aumento de temperatura, tá? Quando eu abandono a superfície, as partículas passam a vibrar mais lentamente, então a temperatura desceu, diminuiu. É isso. A leitura que nós fazemos desse comportamento do mercúrio, comportamento do termômetro, é que agora a temperatura está aumentando e agora a temperatura está diminuindo, né? Esse termômetro está em contato com a superfície verde, veja, está em contato com a superfície do livro de física. Então, pessoal, basicamente o que acontece aqui é o seguinte: ao atritar uma superfície na outra, as superfícies se aquecem. Isso é indicado aqui pelo aumento da vibração das partículas que está compondo essas superfícies. E isso é percebido, esse aumento de temperatura também é percebido por esse indicador, que é o termômetro. Ok? Então, o que nós fazemos aqui é medir a temperatura, ou melhor, a temperatura, como nós já sabemos, das superfícies é indicada pelo grau de agitação dessas partículas que compõem essas superfícies. Mas quando nós medimos essa temperatura na coluna do termômetro, né, nós estamos fazendo a medida do grau de agitação dessas partículas indiretamente. Okay? E é isso que configura um conceito, e esse é um conceito importante em termologia, o conceito de grandezas termométricas. É o que está acontecendo aqui. Grandezas termométricas são aquelas que variam proporcionalmente à variação da temperatura. Ok? Aqui, a grandeza termométrica aqui é o comprimento dessa coluna no nosso termômetro. Esse comprimento. Novamente. Olha só. O comprimento da coluna é uma grandeza. Nós sabemos que o comprimento mede distâncias, por exemplo, né? Comprimento mede distância. A temperatura não se mede em distância, mas acontece que o comprimento aqui ele varia proporcionalmente à variação da temperatura. O aumento da temperatura, ou melhor, o aumento da agitação das partículas, a coluna aumenta, sobe. Diminui a vibração das partículas, ou seja, diminui a temperatura, a coluna vermelha do termômetro diminui. Então há uma relação de proporcionalidade. Então eu posso dizer que o comprimento dessa coluna é uma grandeza termométrica. Tá? Existem outras grandezas termométricas, como por exemplo a resistência elétrica. Termômetros como esse, né, comuns em farmácia, tem como grandeza termométrica aqui a resistência elétrica. Dentro dele tem um dispositivo como esse, um resistor, que é sensível à variação da temperatura. Essa ponta do termômetro em contato com a superfície que se deseja medir a temperatura entra em equilíbrio térmico com a superfície que será medida a temperatura. Esse aumento de temperatura é percebido pelo resistor, que gera uma mudança na resistência elétrica, e é exatamente
alteração na resistência elétrica, essa variação na resistência elétrica, que vai ser lido e interpretado como uma temperatura exposta no visor do termômetro. No caso, esse termômetro de cristal, a grandeza termométrica aqui, que vocês podem perceber qual é? É a cor, né? A cor, ela é o indicativo da temperatura da superfície que se mede em que se mede, né? Em que se mede a temperatura. Então, grandeza de termômetro. Um outro exemplo aqui, pessoal, essa coluna de mercúrio, nós podemos também considerar como o volume, a dilatação, na verdade, o aumento do volume ou a diminuição do volume também como uma grandeza termométrica, né? E isso é usado aqui no termômetro de mercúrio, mas geralmente não se usa mais mercúrio nesses termômetros, se usa álcool também, mas o álcool com um certo corante para ficar mais visível, né? Corante vermelho para ficar mais visível a coluna, porque ela é muito estreita. Então o volume também é uma grandeza termométrica. Por quê? Porque ela varia, é uma grandeza, o volume varia proporcionalmente à variação de temperatura, né? Então, esse termômetro faz a leitura da seguinte forma: a parte em contato com o ambiente, onde está o líquido, fica logo aqui embaixo, é chamado de bulbo. Quando ele entra em equilíbrio térmico com o ambiente, ou com a superfície, com a região que se vai medir a temperatura, esse aumento de sua temperatura faz seu volume aumentar, consequentemente a coluna sobe para ocupar mais espaço, né? Então é esse aumento do volume do líquido que está associado à temperatura. Então o volume é também uma grandeza termométrica, entendeu? Pois o volume varia proporcionalmente à temperatura, a variação da temperatura, e portanto pode ser usada para medir indiretamente o grau de agitação das partículas, né? Para medir indiretamente a temperatura do corpo que se deseja aferir a temperatura. Então, beleza. Então, quer dizer que colocamos um termômetro de coluna, como esse aqui, né? A coluna de mercúrio, a coluna do mercúrio vai subir, então eu sei que a temperatura está mudando, ela sobe, a temperatura está aumentando. Se a coluna está descendo, eu sei que a temperatura do corpo que está sendo medida a temperatura do corpo que está sendo medida a temperatura, né? Muito bem. Então, se a coluna de mercúrio desce, eu sei que a temperatura do corpo está diminuindo, né? Se a coluna permanece estável, eu sei que a temperatura do corpo, né, é constante. Quando eu falo a temperatura do corpo, pessoal, é lógico, a temperatura do corpo que eu estou medindo essa temperatura, né? Que também é a temperatura do líquido, pois para que haja a aferição da temperatura correta, esse líquido tem que absorver calor do corpo e entrar em equilíbrio térmico. Os dois têm que estar com a mesma temperatura, né? Assim. Então, quando eu vou aferir a temperatura de um copo, dessa água, né? Essa água com gelo aqui, coloco o mercúrio aqui dentro, eu estou observando e medindo a temperatura do próprio líquido, né? Do termômetro, no caso o líquido vermelho, vamos dizer que é o mercúrio, tá? Eu estou medindo a própria temperatura do mercúrio, que por sua vez é a mesma temperatura, muito próxima da temperatura
do gelo, desse copo aqui, por exemplo, pois estão em equilíbrio térmico. Logo, a temperatura desse gelo aqui, né, é medida indiretamente. Tá? Entenderam isso? Muito bem, como eu disse, então eu já sei o que significa o comportamento dessa coluna de mercúrio estar subindo ou diminuindo. Perfeito. Mas isso não me diz qual é a temperatura do, do corpo, né? Vamos considerar que eu estou sempre medindo agora a temperatura desse gelo, né? Desse gelo aqui com água, tá bom? Isso não me diz qual é a temperatura desse gelo, né? Para isso, é preciso que esse termômetro tenha alguma unidade de medida, né? Que esse termômetro esteja graduado, não é isso? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Como é que nós vamos graduar um termômetro de modo que nós possamos realmente saber qual é a temperatura do corpo, de um corpo, né? Como é que nós vamos graduar um termômetro para saber exatamente qual a temperatura que nós estamos medindo, tá? Com um valor numérico. Mas antes de falar sobre isso, pessoal, eu peço desculpas aí pelas interrupções, tá? Pelos talvez uns cortes aí. É porque gravar durante o dia é bem complicado aqui, né? Não sei se vocês perceberam, mas tem muito ruído de fundo e sempre que eu percebo que esse ruído vai extrapolar, eu paraliso o vídeo, tá bom? Para não incluir tanto ruído assim, tá bom? Então vamos lá, como eu dizia, agora nós vamos ver como é que nós graduamos um termômetro para saber com valor numérico, né, a temperatura que nós estamos medindo. Vamos lá. Para isso nós temos que adotar o que nós chamamos, o que os físicos chamam de ponto fixo. O que é um ponto fixo, né? Um ponto fixo, pessoal, é um valor de referência para é o valor utilizado como referência para se graduar um termômetro. Veja bem. Vamos falar aqui, já que inclusive essa imagem aqui se trata da temperatura já em graus Celsius, né? Até hoje, até agora eu não falei como se mede a temperatura, quais as unidades de medida, mas do dia a dia nós sabemos que a temperatura se mede em graus Celsius porque aqui no Brasil e na maioria dos países essa é a unidade de medida de temperatura, tá? Na maioria dos países, graus Celsius. Então, como foi construído a escala, né, de graus Celsius, do grau Celsius? Os pontos fixos adotados, aqueles valores de referência, foi exatamente, por isso que eu trouxe essas imagens aqui para vocês. A temperatura de fusão da água, se vocês não lembram o que é a fusão da água, é aquela temperatura no qual a água congela, tá? Nós já sabemos, inclusive, que na nossa escala, adotada no Brasil, escala Celsius, a água congela a 0 graus Celsius, né? Mas nós vamos abordar esse assunto sem falar exatamente em uma escala específica, porque nós vamos construir essa escala ainda, né? A escala grau Celsius. Então eu não sei qual é essa escala. Eu só sei, eu adotei como ponto fixo aqui um ponto fixo é a temperatura em que a água congela. Não sei que temperatura é isso. É essa, né? Mas tem que obedecer, pessoal, alguns parâmetros. Qual é esse parâmetro? De altitude e
pressão, tá? Então, nós vamos considerar a temperatura em que a água congela, a altitude do nível do mar, ou seja, a altitude zero, e a pressão também do nível do mar, que é a pressão de 1 atm, tá? 1 atmosfera, ok? Então, nós temos que ao nível do mar e as condições normais de pressão e temperatura, nós dizemos assim, né? A água congela a zero, a água congela. E a esse valor nós atribuímos o valor zero. Professor, mas claro que é o valor zero, né? Inclusive já sei que é o valor zero. Bom, não é bem assim, na verdade, porque nós já estamos acostumados, né? A gente está encucado, está entranhado em nós que a água congela a 0 graus Celsius. Mas poderia ser uma outra temperatura. Afinal, quem criou a escala Celsius atribuiu o valor zero a esse ponto fixo, entendeu? Que atribuiu o valor zero a esse ponto fixo. Poderia ser outro valor? Poderia, tranquilamente. Poderia ser o valor 100? Poderia. O valor menos 50? Também. Poderia ser o valor 15,92? Da mesma forma, tá? Poderia. Quem vai criar a escala que determina que valor ele vai dar para aquele ponto fixo que ele está adotando, ok? Quem criou a escala Celsius atribuiu a esse ponto fixo que ele adotou, né? Qual foi o ponto fixo? A temperatura de fusão da água. Atribuiu ali o valor zero, tá? E um outro ponto fixo que ele adotou foi o que está representado aqui nessa imagem, tá? Se você pegar esse gelo, tá? Esse aqui é o ponto, como eu disse, que é o ponto de fusão da água. Então essa temperatura é aquele limiar entre a água a gelo e a água líquida. Você está entendendo? Entre a temperatura ou melhor, a fase sólida e a fase líquida. É aquela temperatura de transição. Esse é o ponto de fusão da água, tá? E o outro ponto fixo que ele adotou foi a temperatura de ebulição da água. O que é a temperatura de ebulição, né? Você pega aqui esse becker com água, aquece, ela vai aumentar esse mesmo gelo. O gelo vai derreter, vai ficar todo líquido. Depois de um tempo vai surgir algumas bolhas e logo em seguida a água vai estar fervendo. Nós sabemos que fenômeno é esse, né? Quando a água está fervendo, qual é essa temperatura? Qual é? Aí você vai dizer 100 graus Celsius. Tá, mas você já disse qual foi a escala. Que quando você fala 100 graus Celsius, você já está dizendo qual é a escala. Nós estamos pensando um pouco antes. Então eu vou dizer assim, eu não sei qual é essa temperatura. Não sei. Mas já se sabe que quando a água ferve, né? Ela mantém a temperatura ali mais ou menos constante, tá? Aí você vai dizer, não, professor, como assim mais constante? Porque o fogo continua aqui, ó, a chama continua, então a temperatura vai aumentar bastante ainda. Desculpa. Essa temperatura vai aumentar bastante ainda. Vai passar de 100 graus Celsius? Não vai. Sabe por que não vai? Porque aqui nós estamos considerando as condições normais de pressão e temperatura, tá? Os pontos fixos, eles são adotados tomando condições normais de pressão e temperatura. O que é isso? Repito, é a altitude do nível do mar, ou seja, altitude zero, né? Não é a altitude do Monte Everest lá em cima, não. Lá em cima a água vai ferver a temperatura mais baixa. É a altitude do nível do mar, altitude zero. E qual é a pressão? A pressão de 1 atm, que é a pressão na superfície da Terra ao nível do mar. Não é a pressão em cima, lá no alto do Monte Everest, não. Tá? A pressão lá é menor, portanto a água vai ferver a uma temperatura menor do que no nível do mar. Ok? Então, atendido as condições de pressão e temperatura, essa água vai ferver a 100 graus Celsius. Aqui na Terra, pelo menos, né? Lógico. 100 graus Celsius. Então ela vai manter a temperatura constante. Sim, aí você diz, professor, mas e se eu aumentar a chama aqui?
botar 2 bicos de chama, será? Essa temperatura não vai aumentar, não vai chegar a 120, 150 graus Celsius, mesmo ali na praia. Quando eu digo na praia, já está óbvio que é a condições normais de pressão e temperatura, né? Um ATM e altitude zero. Não vai aumentar essa temperatura, não vai. O que você vai perceber aqui é uma maior agitação, uma maior ebulição. Eu estou fugindo um pouco, pessoal, porque eu acho bem interessante explicar isso aqui para vocês, tá? E já eu digo onde eu quero chegar. Desvia um pouco, mas é informação muito útil, está dentro de termologia, nós vamos chegar lá. Então, aumentando a chama aqui, essa temperatura não vai aumentar. O que você vai perceber, o que você vai ver é a água com maior grau de ebulição, uma fervura mais intensa. Professor, tá, ela está absorvendo calor e não está elevando sua temperatura, por quê? Porque todo o calor em excesso que ela vai que está sendo todo o calor em excesso que está sendo fornecido, né, transmitido para a água, ela está perdendo, né? Ela absorve calor, mas verdade, é maior quantidade, mas também libera mais. E esse processo de controle dessa temperatura em 100 graus Celsius é feita liberando esse calor na água em forma de vapor. Esse vapor está aquecido. Esse vapor é aquecido. Portanto, você percebe que ela está recebendo calor, mas também está emitindo, né? Está recebendo o calor, mas também está emitindo esse calor. Então, a sua temperatura fica mais ou menos constante, tá? Mais ou menos porque na física, pessoal, nós trabalhamos com valores aproximados. A física não é uma ciência exata, tá bom? A física, a ciência exata é só a matemática, tá? Astronomia colocado como ciência exata não é. Pelo que eu entendo, de fato, ciência exata é só a matemática mesmo, tá bom? Acho que eu já vi até economia. Na economia eu já vi umas disciplinas colocadas como ciências exatas, mas é a minha opinião, né? Não é a resposta oficial, tá bom? Ciência exata reconheço só como uma matemática. Então, algo interessante que nós podemos aproveitar daqui é quando você for fazer um cafezinho, sua mãe for fazer um cafezinho, o que acontece? Ela bota água no fogo, ali no papeiro, né? O papeiro que fica sobre a chama, e então a água ferve, e o que ela faz? A água ferve e ela na chama alta, então ela continua. Na verdade, o café é uma coisa bem rápida, né? Cozinhar um feijão, que demora muito. O feijão. Então, o feijão começa a ferver, ela mantém a chama alta até o final do cozimento. Quando começar a ferver, você pode baixar o fogo, tá? Porque quando começa a ferver, a água já atingiu a temperatura máxima dela, né? Já atingiu a temperatura máxima, então não vai aumentar mais. Não vai fazer cozinhar mais rápido, tá bom? Você pode baixar o fogo, que aquele conjunto ali vai ficar uma temperatura mais ou menos constante, tá bom? Agora é claro que pode haver algum processo aí que faça a panela, o feijão, o conjunto perder calor mais do que recebe. Por exemplo, ele está no ambiente aberto, ventilado, ambiente frio. Então tem algumas variantes, tá? De modo genérico assim, como que nós percebemos aqui, se a água ferve, você pode baixar a chama, que ela vai manter a sua temperatura mais ou menos constante. É claro que você não pode baixar a chama demais até ficar algo próximo de uma chama quase zero, né? Não é bem assim não. Mas de modo geral dá para baixar a chama do nosso fogão, que vai manter a temperatura e vai fazer o feijão cozinhar mais ou menos em um tempo igual, tá bom? Ela fugiu um pouco do nosso foco aqui, porque é uma informação interessante que eu queria dar para vocês, tá bom? Então, o que nos interessa aqui, de fato, é a temperatura de fusão da água, né? É um ponto fixo. Eu não sei qual é essa temperatura, como eu disse, eu posso atribuir qualquer valor a ela. E a temperatura de ebulição da água.
Que temperatura é essa? Também não sei, mas é uma temperatura mais elevada. Até você sabe que tem uma diferença meter a mão dentro desse gelo e dentro da água fervendo. Então, lógico que está uma temperatura mais elevada. Quem vai criar uma escala termométrica usando esses pontos? Pontos, fusão da água, ebulição da água, né? Quem vai usar esses pontos como ponto fixo em sua tabela é que vai determinar que temperatura é essa. Quem criou a escala Celsius quis atribuir à temperatura de fusão da água o valor de 0 e ao valor de ebulição da água o valor de 100, tá? 100, e deu o nome de graus Celsius, tá bom? E agora, como é que ele vai graduar essa sua escala, né? Como é que ele vai graduar? Pessoal, vocês estão percebendo aqui que tem esses tracinhos, né? Graduar, pessoal, é dividir. Graduar é dividir dividir esse intervalo aqui, ó. Tá um pouco torto aqui, só um minutinho. Graduar é dividir. Nossa, tá. Vou deixar assim mesmo. É dividir esse intervalo aqui, essa coluna toda, em unidades iguais. Se vocês não estão enxergando, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos assim. Não tá perfeito, não. É só botar um bem aqui que melhora, né? Pronto. Isso que é graduar. É dividir esse intervalo em pedaços iguais. Tá bom? Então, sempre que a coluna percorre esse intervalo aqui, na verdade, sempre que a coluna percorre esse intervalo aqui, ele terá uma variação de temperatura igual ele percorreu esse intervalo. Por quê? Porque são comprimentos iguais. Ok? Isso é graduar, é dividir esse intervalo aí em intervalos menores e iguais. Perfeito? Aí você gradua, que você atribui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Como são iguais esses intervalos, então a variação de temperatura também é igual, 5, 6, tá? É claro que não foi assim que ele fez. O que ele fez foi o seguinte: quem criou a escala Celsius pegou esse intervalo entre esses dois pontos fixos e dividiu, não em, acho que eu dividi em 10 partes aí, ele dividiu em 100, tá? Em 100 subintervalos. E a cada um desses subintervalos ele atribuiu o valor de 1 grau. Estou recuperando aqui a imagem do termômetro. Recuperei aqui a imagem do termômetro. Está aqui a escala Celsius, né? É desse lado aqui, lado esquerdo da imagem. E perceba que tem os graus. Não sei se talvez está visível aqui, né? Não quero botar atrás da câmera. Veja bem. Então ele dividiu em 100. Você pode contar aqui, ó. Tem 100 intervalos iguais. Essa variação, na verdade, aqui não quer dizer que tem. Ele está variando aqui de 30. Na verdade, eu falei uma coisa que está expondo outra, né, pessoal? Na verdade, aqui está variando. Aqui está o 0, ok? Daqui para cá ele está indicando 50 graus e para baixo está indicando mais 30. Então, essa variação total aqui nesse termômetro, tá? É de 80 graus, ok? 80 graus. Certamente é 80 graus que está essa adaptação nesse termômetro. Tem uma variação aqui de 80 graus. Tá bom? Mas assim, eu estou falando de escala termométrica, como era construída. É claro que uma
uma adaptação do termômetro para medir a temperatura do ambiente, temperatura do tempo, né? Ele não precisa, eu não preciso colocar uma escala que vai de 0 até 100 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura do ambiente não chega a 100 graus Celsius, né? Então eu adapto, faço um termômetro que mede a temperatura só naquela escala, só naquele intervalo, não escala, só naquele intervalo que interessa. Por exemplo, uma temperatura próxima de 30 graus, menos 30 graus Celsius, uma temperatura próxima de 50 graus Celsius. 50 graus Celsius é uma temperatura observada em desertos, então essa 30 graus Celsius, a temperatura que é observada nos polos, né, na região congelada. Então certamente esse termômetro ele mede, ele é útil para medir temperaturas em diversas partes do mundo, né? Em diversas partes do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, é desnecessário essa parte, um termômetro que meça até menos 30 graus Celsius, porque nunca foi observado, pelo menos nunca havia um registro, que no Brasil nós alcançamos uma temperatura de menos 30 graus Celsius, né? Vocês entenderam isso? Mas é isso, pessoal. Então, graduar o termômetro é dividir ele em intervalos, ok? Quem criou a escala graus Celsius pegou esse intervalo essa variação de 100 graus Celsius e dividiu em 100 partes iguais. O professor ele poderia ter dividido em 200 partes iguais. Isso teria algum problema? Problema nenhum. Isso é uma convenção de quem está fazendo a escala. Ele poderia ter dividido em 200, 1000 partes, tá? Poderia ter graduado dividido em 1000 partes iguais. É de quem está criando a escala, ok? Agora, existe só a escala Celsius no mundo? Como eu disse, já falei antes, no Brasil e na maioria dos países do mundo é adotada a escala Celsius como a escala padrão da lei né? Mas existem outras escalas, como a escala Fahrenheit. Inclusive esse termômetro que eu já expus aqui, ele serve para medir a temperatura. De um lado está a graduação em graus Celsius e do outro a graduação em graus Fahrenheit, tá? A escala Fahrenheit ela é uma escala mais usada em países de língua inglesa, ok? Então poucos países do mundo adotam a escala Fahrenheit. Agora, ainda existe uma outra escala ainda, que é a escala Kelvin, tá? Então, vamos lá. Existe a escala Fahrenheit, a escala Celsius, adotada no Brasil e na maior parte dos países. Existe a escala Fahrenheit, que é adotada em países que falam língua inglesa, e a escala Kelvin. Essa escala Kelvin, nós vamos ver aqui ainda, quando estivermos vendo a relação entre elas, a conversão de uma escala para outra. A escala Kelvin, eu digo aqui que ela é mais adotada em laboratórios, tá? Então, para experimentos científicos, né, se adota mais escalas, a escala Fahrenheit. Vamos ver agora a relação que existe entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela foi criada como qualquer escala, da mesma forma que o que nós vimos na escala Celsius também vale para a escala Fahrenheit. A diferença é que ao ponto fixo, temperatura de fusão do gelo, e ao outro ponto fixo, temperatura de ebulição da água, foi adotado temperaturas diferentes, tá? Enquanto na escala Celsius, vamos lá, o que tem em comum? As duas escalas adotaram os mesmos pontos fixos: a temperatura de fusão do gelo, a temperatura de ebulição da água. Perfeito. O que tem diferente aqui é que a temperatura que foi atribuída à temperatura de fusão do gelo foi
32 graus aqui na escala Fahrenheit, ok? Na escala Celsius, lembra? Foi atribuído o valor zero. E a temperatura de ebulição da água foi adotado o valor de 212 graus Fahrenheit, né? Na escala Fahrenheit. Lembra que na escala Celsius foi atribuído o valor 100, tá? Essas pessoas criaram as suas escalas ao seu modo e no seu tempo, ok? E da mesma forma que foi feito na escala Celsius, esse intervalo foi dividido, foi graduado, né? A temperatura, esse intervalo na escala Fahrenheit também foi dividido, foi graduado em intervalos iguais. Mas também foi em 100, assim como na escala Celsius? Não. O criador da escala Fahrenheit dividiu esse intervalo em 180 partes iguais. Como eu disse, quem vai fazer a escala, quem vai criar a escala tem toda a liberdade para fazer o que ele quiser, tá? Tem toda a liberdade para ele fazer o que ele quiser. Inclusive, você pode criar a sua escala termométrica. Então, a escala, percebam já que não é difícil nós percebermos a relação que existe entre Celsius e Fahrenheit. Pensem bem, olha só, se na escala Celsius eu dividir esse intervalo em 100 partes iguais, é importante, as temperaturas, os pontos fixos são o mesmo, a fusão do gelo, a ebulição da água. Na escala Celsius, isso foi dividido em 100 partes iguais. Aqui foi dividido em 180 partes iguais. Então, essas 100 partes correspondem a essa 180. Se 100 corresponde a 180, então 1 corresponde a 1,8. Então, não é difícil perceber que 1 grau Celsius corresponde a 1,8 graus Fahrenheit. Então, pessoal, para estabelecer a relação entre escalas termométricas, né, escala em graus Celsius e a escala Fahrenheit, nós fazemos aí para encontrar essa relação, nós vamos usar um princípio que nós já trabalhamos desde do 7º ano do ensino fundamental, que é a ideia de proporcionalidade. Tá? Lá no 9º ano vocês trabalharam segmentos proporcionais, né? Teorema de Tales, semelhança de triângulos. Pois é esse conceito de proporcionalidade que nós vamos adotar aqui para fazer a relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, vou pegar o verde mesmo. Então, a temperatura aqui nesse ponto, a temperatura 0 graus Celsius até a temperatura 100 graus Celsius, nós temos uma variação aqui de 100 graus Celsius, né? Vamos pegar uma temperatura genérica, uma temperatura qualquer, essa daqui que nós estamos chamando aqui de temperatura TC. T, temperatura, C, índice C de Celsius, tá? Então, você faz o seguinte. A relação de proporcionalidade é a seguinte, olha só. Esse intervalo de 0 até TC é o que? Essa coluna mede a temperatura em graus Celsius, ok? Se você divide esse intervalo pelo todo, né, de 0 a 100 graus Celsius, isso é proporcional ou equivalente a você pegar esse valor correspondente T, mas agora na escala Fahrenheit, né? Na escala Fahrenheit aqui, pega esse intervalo e divide isso também pelo todo. Então, o que você faz na escala Celsius, você faz na escala Fahrenheit. Pega o intervalo e divide pelo todo. Pega esse intervalo aqui, essa temperatura que está sendo medida aqui, e divide pelo todo. Ok? Vamos fazer isso. Olha só. Esse intervalo aqui, né? Aqui mede quanto? A temperatura em graus Celsius menos o ponto final menos o inicial, né? Ou seja, vou tentar ser rápido que o vídeo está ficando longo. Temperatura em graus Celsius menos
o zero. E o todo, isso divide pelo todo, né? O todo é 100, que é a temperatura final, menos a inicial, que é zero. Ok? Isso é proporcional, então nós temos uma igualdade aqui a temperatura em graus Celsius. Esse intervalo aqui, que é a temperatura, essa temperatura menos essa, que equivale à temperatura final menos a inicial, né? Ou seja, temperatura em graus Fahrenheit menos o 32, ela já começa aqui no 32, e a variação total é 212 menos 32. Vocês percebem que o que eu fiz na escala Celsius eu fiz na escala Fahrenheit? Então é só simplificar isso aí que nós vamos ver a equação de correspondência, tá? Como é que eu simplifico isso aqui? Essa subtração por zero dá o próprio 100, né? Temperatura em graus Celsius menos zero, ou melhor, não precisa mais colocar o zero. Temperatura TC menos zero é o próprio TC, né? E 100 menos zero é o próprio 100. Isso aqui é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Isso está dividido por 212 menos 32 dá o quê? Dá 190. 2 menos 20, 180. Ok? Essa aqui é a equivalência, pessoal. Essa aqui é a equivalência. Mas você pode adotar isso aqui. Ela é até bem fácil de perceber, porque esse número 180, já falei que esse intervalo aqui foi dividido em 180 partes iguais, está aqui. E esse intervalo foi dividido em 100 partes iguais, está aqui. A temperatura inicial aqui é 32, aparece aqui, então fica bem fácil saber de onde sai essa forma, né? Mas você pode simplificar mais ainda isso. Se você multiplicar esses dois lados, essas duas equações por 20, multiplicar, eu falei, né? Eu botei dividir aqui. Multiplicando ambos os lados por 20, você vai ter uma equação equivalente, mas com números menores, né? Multiplicando isso aí por 20 vai dar temperatura em graus Celsius sobre vezes 20 e fica 5 aqui embaixo. Igual temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre, bom, 180, essa é a fração multiplicada por 20, corta o zero, fica, é isso mesmo, 18 para 2 fica 9, olha só. Então, essas duas formas são bem equivalentes. Eu vou adotar essa aqui porque aqui nós trabalhamos com números menores, né? Simplesmente por isso. A outra também já é válida. É assim que se faz uma relação de conversão entre duas grandezas, tá? Nós dividimos o que eu faço de um lado, eu faço também do outro, ok? Observando que nós vamos manter a proporção, por isso que nós temos uma igualdade, porque o que nós medimos aqui na escala Celsius, nessa temperatura, o total, essa temperatura aqui, a variação total, essas grandezas são proporcionais, ok? Então, quando você quiser converter uma escala em graus Celsius, né? Você tem um valor em graus Celsius, você quer essa medida em graus Fahrenheit, você substitui aqui e encontra esse valor. Por exemplo, eu quero converter 100 graus Celsius em graus Fahrenheit. Eu coloco 100 graus aqui, substituo e resolvo e encontro temperaturas em graus Fahrenheit. Vai dar, lógico, 212, né? A nossa figura já deixa bem claro. Você substitui aqui por 100, você vai encontrar aqui 212. Eu vou até fazer isso como exercício, tá bom? Percebam. 100 graus, a pergunta é: 100 graus Celsius corresponde a quantos graus Fahrenheit? Nós sabemos que tem que ser 212, então tem que funcionar a fórmula, né? Vamos lá, veja. Vou botar aqui. Vou dizer assim: 100 graus Celsius convertido para graus Fahrenheit.
Tá? Vou simplificar a pergunta simplesmente assim, ó. Graus Celsius convertido para Fahrenheit, interroga. É o seguinte, a fórmula está ali, então fica substituindo a temperatura por 100, divide para 5, isso é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vou trazer aqui para cima, a temperatura 5 vezes a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 é igual, estou multiplicando aqui em cruz, viu? Fica bem atento a isso aí, nada de difícil aqui, né? Fica 9 vezes 100 dá 900. Então, temperatura em graus Fahrenheit menos 32 é igual a 900. Esse 5 vem dividindo, né? Então, temperatura em graus Fahrenheit menos 32 é igual, quanto é 900 para 5? Bom, dá 400? 400 não, 400, lógico que não. Vai dar, fazer aqui de cabeça, né? 9 para 5 dá 1, ficam 4. 40 para 5 dá 8, acrescentar dá 180. Então, temperatura em graus Fahrenheit é igual a 180. Esse 32, né? Esse 32 aqui está subtraindo, então ele passa somando, né? A gente simplifica as coisas falando dessa forma. Temperatura em graus Fahrenheit é igual, quanto é 180 mais 32? É 212. Perfeito? O mesmo valor aqui, ó. 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit. Foi o que nós encontramos aqui. Então, percebam, a fórmula funciona perfeitamente. Isso aqui já é um exercício, né, pessoal? Agora vamos falar, pessoal, da escala Kelvin, tá? Agora a escala Kelvin se representa por esse K maiúsculo, né? Já vimos a representação dos graus Celsius, do Fahrenheit e do Kelvin. Perceba que o grau Kelvin não tem esse símbolozinho de grau aqui, ó, tá? Ele não tem esse símbolozinho de grau. O Kelvin é assim, sem esse símbolo de grau, tá bom? Não represente assim graus Kelvin, está incorreto, por uma questão de nomenclatura. Então vamos falar agora da escala em grau Kelvin. Como eu disse, a escala, o grau Kelvin é muito utilizada, é mais adotada em laboratórios, né? E ela foi criada por um importante físico, chamado de Lord Kelvin, conhecido como Lord Kelvin, tá? Agora eu não recordo o ano, mais ou menos. Não recordo o ano, não. Muito bem. Então, para converter, primeiramente, os pontos fixos. Quando nós vamos criar uma escala, nós temos que pensar primeiro nos pontos fixos, né, que você vai adotar. Aí você pega aquele intervalo e divide como você quer. Ou melhor, a esses pontos fixos você atribui uma temperatura, como nós já vimos, né? A esses pontos fixos você atribui um valor de temperatura, a sua escolha, e divide esse intervalo de temperatura entre os pontos fixos em quantos subintervalos você quiser, ok? Não foi isso que nós vimos até agora? Muito bem. Na escala Kelvin, melhor, quero dizer sobre a escala Kelvin é o seguinte, sobre os pontos fixos. Quais os pontos fixos que foram adotados? Foi adotado um ponto fixo teórico. Gente, a escolha desse ponto fixo não pode ser um valor, como o nome já diz, ponto fixo, uma temperatura fixa. Não pode ser uma temperatura que
varie, que mude, ok? Por isso que é importante manter aquelas condições de pressão e temperatura para que ela seja sempre observada ao longo dos anos, né? Pela infinidade dos anos. Aquilo não deve mudar, ok? Por exemplo, sobre as mesmas condições de pressão e temperatura adotada lá, a água sempre vai congelar, a água pura sempre vai congelar a 0 graus Celsius. Isso pode passar 1 milhão de anos que não muda, né? Você não pode adotar uma temperatura de algo que muda ao longo do tempo, ou dependendo do dia mude, dependendo do momento do dia mude, né? Porque isso, a escala ficaria assim: hoje, em 2021, ela está medindo uma coisa, uma temperatura, e daqui a 1000 anos, né? Ou então meio-dia, quando o sol estiver muito quente, essa temperatura vai medir outra coisa. Seu ponto fixo muda, portanto toda a sua escala muda. Não tem que ser assim. Essa é a ideia de ponto fixo. Bom, isso não está bem claro. Eu sugiro que vocês estudem melhor sobre qual a importância de se escolher pontos fixos, tá bom? Então vamos lá. Os pontos fixos adotados pelo Lord Kelvin na escala, para construir sua escala que leva o seu sobrenome, escala Kelvin, foi o seguinte: a temperatura mínima lá foi a temperatura em que é uma temperatura, é um ponto fixo teórico, a temperatura em que as partículas param. Deu para perceber a profundidade disso, né? Como assim, professor? Explique melhor. As partículas que compõem nosso corpo e os objetos e o ar e tudo não estão vibrando. Essa vibração não é que indica a temperatura dele. A temperatura não mede exatamente o grau de agitação das partículas. Exatamente. Imagine que a temperatura vai diminuindo e essas partículas vibrem mais lentamente. Por exemplo, lá na escala Celsius, ela chega a 0 graus Celsius. Lá na escala Celsius, nós temos 0 graus Celsius, a temperatura muito fria, né? A água congela. Mas ainda assim as partículas estão se movimentando e rápido, né? No gelo as partículas ainda se movimentam rápido. Aí você diminui ainda mais o grau de agitação das partículas, então da água, por exemplo. Então essas partículas continuam vibrando mais lentamente. Então está muito frio, mas ainda tem movimento. Então você de alguma forma você faz as partículas vibrarem mais lentamente ainda. Então a temperatura baixa ainda mais. Veja, teoricamente você é capaz de fazer essas partículas pararem de vibrarem. Qual a temperatura que você tem? Bom, na escala Celsius é uma temperatura baixíssima, né? Inclusive uma temperatura que não dá para ser menor do que essa, não é verdade? Porque as partículas já pararam. Teoricamente, entenda, as partículas já pararam. Então não dá para ficar mais, ter menos agitação do que isso. Já pararam as partículas. Então veja, ali você tem a menor temperatura possível do universo, tá? Só um minuto, pessoal. Certo? Ali você tem a menor temperatura possível do universo. É o que nós chamamos de zero absoluto, tá? Na escala Kelvin, a esse valor, a essa temperatura, foi o que o Kelvin adotou como ponto fixo. Então eu lembro, um ponto fixo teórico, tá? Em laboratório já se buscou essa temperatura em que as partículas não se movimentam, né? E o que se percebeu foi que, por mais que se esforce, as partículas sempre se movimentam, por mínimo que seja, ainda assim ela se movimenta. Então, se há movimento, não é o zero absoluto, por isso que ele é teórico. Vocês estão entendendo a profundidade dessa discussão? Vale até a pena vocês pesquisarem mais sobre isso, tá bom? Então, o Lord Kelvin, na construção de sua escala termométrica, adotou como ponto fixo mínimo a temperatura em que as partículas dos corpos param.
a essa temperatura, ele adotou o valor de zero. Tá? Então, você perceba já que na escala Kelvin não existem temperaturas negativas. Na escala Kelvin só existe temperatura positiva. Por quê, professor? Porque a menor temperatura possível, teórica, observada no universo, ali ele adotou o valor zero. Portanto, não, nessa escala não tem valores negativos. Entenderam? Como eu disse, em laboratório se buscou essa temperatura e ela é ali por volta de 273,15 graus, isso na escala Celsius, tá? Na escala Celsius, esse zero absoluto, aquele zero Kelvin lá, vai corresponder a menos 273. A gente arredonda, a gente esquece aí a parte decimal para ficar mais fácil a conversão, né? Nós não adotamos menos 273,15, mas apenas a parte inteira. Muito bem, pessoal. Então, assim como nós procedemos com a escala Celsius e Fahrenheit para encontrar uma equação de conversão entre as duas unidades, entre as duas escalas, vamos estabelecer também uma para estabelecer a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Para isso, nós vamos adotar como ponto fixo aqui a temperatura de fusão do gelo, né? A temperatura de fusão do gelo, a temperatura de vaporização da água, né? Vamos esquecer aqui a coluna do graus Fahrenheit, pois nós já fizemos anteriormente, e vamos focar aqui na relação da escala Celsius e escala Kelvin. Então nós temos o seguinte: da mesma forma, nós temos aqui uma certa temperatura, né? Nós temos uma certa temperatura que em escala Kelvin eu vou chamar de TK, e na escala Celsius vou chamar de TC, né? A coluna subiu até esse ponto, nós temos, vamos ver qual é a correspondência entre TK e TC. Tá? Da mesma forma que nós procedemos anteriormente, levando em consideração aqui a proporção, né? Eu divido essa temperatura, essa coluna correspondente ao seu todo, e de modo equivalente dividir essa dimensão aqui, esse comprimento, pelo todo. Até quando falo todo, a diferença entre os pontos fixos. Ok? Então vamos lá. A temperatura. Só um minuto. A temperatura em graus Celsius, né? Menos zero é igual a temperatura, ou melhor, a diferença entre os pontos fixos, que é 100 o máximo e 0 o mínimo. De modo equivalente agora na escala Kelvin, nós temos a diferença entre essa TK e 273, é menos 273. Isso está dividido pela diferença entre os pontos fixos, ou seja, 373 menos 273, ok? Essa relação, essa diferença nós já vimos que tá óbvio que vai dar TC sobre 100. Isso é igual a temperatura em grau Kelvin, TK, menos 273. Isso aqui está dividido por quanto? 373 dividido, ou melhor, menos 273 dá 100, né? 100. Assim como nós fizemos anteriormente, eu posso simplificar essa fração multiplicando tudo por 100. Multiplico isso por 100, multiplico isso aqui por 100, essas duas frações. Isso aqui vezes 100 dá temperatura em graus Celsius, elimina o denominador. Da mesma forma, elimina, né, o denominador. E fica a temperatura em graus Kelvin menos 273. Trazendo a temperatura em grau, aqui já é uma relação, né? Temperatura em graus Celsius, temperatura em graus Kelvin. De modo equivalente, ó, só mudando as coisas de membro, os números de membro, TK é igual a TC mais 273, ok? Então aqui, pessoal, nós temos a equação de conversão
para converter aqui temperatura em graus Celsius em Kelvin, tá bom? É equivalente essas duas equações, né? Só mudar as coisas, alguns termos de membro, ok? Então é muito simples. Se você tem uma temperatura em graus Kelvin, desculpa, em graus Celsius, você quer converter isso em repetindo, você tem a temperatura em graus Celsius, quer saber o valor equivalente em graus Kelvin, a temperatura em graus Kelvin, o que você faz? Soma 273. Por exemplo, 100 graus Celsius é quantos graus Kelvin? Eu somo 273. 100 mais 273 igual a 373. É o que nós estamos observando aqui, ó. Desculpa. 100 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. Ok? Os pontos fixos aqui, pessoal, da escala Kelvin é a temperatura de fusão da água é 273 e a temperatura de vaporização da água é 373. Ok? Nós podemos anotar esses pontos fixos para ver a relação de conversão entre as duas escalas. Isso basta. Ok? Pessoal, eu vou encerrando por aqui, tá? Que nós encerramos esse assunto que iniciamos semana passada sobre as grandezas termométricas e equações de conversão, né? Eu passei a aula toda pessoal, com esse título errado, né? Eu corrijo agora. Conversão, tá? Entre escalas termométricas. Então, de mão dessas equações, pessoal, vocês são capazes de converter qualquer temperatura numa certa escala nas duas outras escalas, porque aqui nós estudamos 3 escalas, né? Existem outras, mas essas são as principais escalas do mundo, tá bom? Vou ficando por aqui. Passarei uma atividade para vocês. Ficando dúvidas, pessoal, sempre fica dúvida, isso é normal. Vocês enviem para mim pelo canal que nós já combinamos, tá bom? Fiquem bem, bons estudos e até a próxima.